Olá, meus queridos. Eu sou a Luciele, sou a líder do Ministério de Ensino na PIB em Brasilândia. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Vamos estudar o capítulo 1. Mas antes de darmos início, eu queria falar com vocês algumas coisinhas, algumas orientações. Dá o seu like, aquela curtida legal pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo sobre tudo que está acontecendo por aqui, ok? Outra informação é que aqui embaixo na descrição desse vídeo vocês vão encontrar uma parte do estudo que eu fiz para que a gente pudesse estar compartilhando com vocês. Então, além desse vídeo, para complementar tudo aquilo que eu irei falar aqui, tem mais estudos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, aproveita e se delicia com aquilo que a gente preparou para vocês. E outro recadinho, não menos importante, muito pelo contrário, muito mais importante, é a oração. É através da oração que a gente se liga com Deus, que a gente se conecta com a palavra dele. Então, queridos, guardem isso na memória. Estudo bíblico precisa de oração, porque precisa ser direcionado e guiado pelo nosso Deus Pai. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Peço que o Senhor venha falar através de tudo aquilo que iremos explanar nesse momento. Esteja conosco, que as suas palavras venham de encontro a ouvidos desejosos e que eles tenham fome da tua palavra e sede de tudo aquilo que o Senhor tem para apresentar. Senhor, guarda cada vida, esteja com cada um, em todo instante. Nesses momentos difíceis, dê força, sustente cada um e que as famílias, Senhor, possam ser guardadas sob as suas asas. Toma tudo em tuas mãos. É a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos compartilhar o capítulo 1 da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Eu quero separar em 5 partes. A primeira dela é a apresentação que Paulo vai fazer nos versos 1 e verso 2. Do verso 3 até o verso 7, Paulo vai falar sobre as falsas doutrinas. Do verso 8 até o verso 11, sobre os objetivos da lei. Do verso 12 até o verso 17, ele vai falar sobre a graça. E do 18 ao 20, ele vai fazer as considerações finais do capítulo. Mas eu queria deixar uma coisa interessante para vocês, é que esse capítulo é dividido em... Na verdade, não é dividido. Na verdade, ele tem 2 mensagens centrais, que é a mensagem da lei e a mensagem da graça. A princípio, um pouco controverso falar de bate-pronto assim, mas na verdade não. Na verdade é um complemento. A lei é aquilo que nos dá entendimento do que é certo e do que é errado. E a graça é a maior expressão de amor de Deus para conosco. E como que ele manifestou essa graça? Através de Cristo Jesus. Essa foi a maior manifestação da graça de Deus. Então, a gente vai ver essas 2 coisinhas aí, esses 2 assuntos aí, de forma bem pautada nesse capítulo. Mas eu quero destacar, para a gente iniciar, o verso 1 e o verso 2, que são as apresentações. A apresentação que Paulo faz no verso 1 é a respeito dele, do seu apostolado. É a apresentação apostólica, vai dizer quem ele é, quem enviou ele. E no verso 2, ele vai dizer a quem ele está escrevendo. Por que disso? Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente precisa ter em mente que isto é uma carta. Paulo direcionou essa carta a alguém, e esse alguém foi Timóteo. E se é uma carta, tem remetente e tem destinatário. E quem é o remetente? O remetente é Paulo, o apóstolo Paulo, e o destinatário é Timóteo. Então vamos ver o que Paulo diz no verso 1 e no verso 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça,
misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Paulo começa no verso 1, ele diz que ele é apóstolo, mas é interessante a gente observar que ele coloca por ordem de Deus. Ou seja, não estou escrevendo da minha própria vontade. Alguém me ordenou. Ou seja, não são sentimentos meus, são desejos e sentimentos de Deus Pai e de Cristo Jesus. Isso é importante para que a gente saiba que não são sentimentos humanos que estão sendo descritos nessa carta, e sim ordenanças do próprio Pai. No verso 2, tem uma informação muito importante. Ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. O que significa isso? Significa que Paulo cultivou o amor de Cristo em Timóteo. Foi Paulo quem discipulou Timóteo. E aí ele mostra, através dessa expressão, meu verdadeiro filho na fé, a importância do discipulado na vida do cristão. Então, todo cristão precisa ser discipulado por alguém. Mas discipulado como? De qualquer forma? Não. Todo discipulado cristão precisa ser direcionado pela palavra de Deus. Não pode ser feito de forma qualquer, de qualquer maneira. A Bíblia precisa ser sempre o centro do ensino do cristão. E aí a gente vai pular para a segunda parte desse capítulo, que vai falar a respeito das falsas doutrinas. E aí eu destaco para vocês o verso 5, que vai dizer: o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de fé sincera. E aí o que isso tem a ver com falsa doutrina? Não entendi nada. Por que você separou o verso 5? Se não está falando absolutamente nada a respeito das falsas doutrinas. Então, é justamente por isso que eu separei esse verso. Por quê? O cerne do cristianismo é o amor. E naquele momento, naquela época, as falsas doutrinas eram pregadas sem amor, sem aquilo que rege o cristianismo. O próprio Cristo disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu pensamento, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ele complementa: o segundo mandamento semelhante a este é amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não existe evangelho sem amor, não existe cristianismo sem amor. Então não existe doutrina sem amor. E Paulo está falando isso, olha, alvo desta orientação, ou seja, a orientação do evangelho é o amor. Naquela época, se pregava as falsas doutrinas sem amor, por conhecimento próprio, por desejos próprios, por vontades próprias, e não por vontades daquele que o enviou, como ele disse lá no verso 1, que foi Deus e Cristo Jesus. E aí a gente destaca os versos 8 e verso 9, que é a terceira parte desse capítulo, que vai falar a respeito dos objetivos da lei, que diz o seguinte: sabemos, todavia, que a lei é boa, e se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam o pai e mãe, para os assassinos. A lista vai continuar. Leiam lá, continuem, leiam o capítulo que você vai ver que a lista é um pouquinho mais extensa, não são só esses. Mas olha o que o verso 8 vai dizer, que a lei é boa. Então, se a lei é boa, a gente não deve abolir a lei. A gente precisa usar dessa lei. Poxa, mas o que a lei quer dizer? Vamos conferir o que está escrito na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, verso 7. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos Romanos? Que a lei
ela dá esse entendimento, ela traz esse entendimento sobre o que é certo e sobre o que é errado. Sem a lei, a gente não é capaz de saber o que é pecado, o que é ir contra a palavra de Deus. Então, a lei vem trazer esse sentido de certo e errado, para que nós possamos saber o que fazer e não fazer. Por isso que no verso 9 ele vem dizendo e descrevendo várias coisas. Mas tem algo interessante. É feita para os justos. Quem é justo? Eu? Você? Não. Justo? Só Cristo. Por que eu não sou justa? Porque Paulo também diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Não foi um. Foi todos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o único que morreu sem pecado para pagar os nossos pecados foi Cristo. Ele é o único justo. Ele é o único capaz de retirar o pecado do mundo. Então é Ele que nos traz essa certeza. Então a gente precisa da lei para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Então a palavra é para nós. A lei é para mim. A lei é para você, para que nós possamos entender o que podemos e o que não podemos fazer, o que está e o que não está de acordo com a palavra de Deus. O quarto ponto que eu separo desse capítulo, que eu divido esse capítulo, é falar sobre a graça, que vai estar do verso 12 até o verso 17. E eu quero destacar com vocês o verso 14 e verso 15, que diz: E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa é a maior manifestação da graça. Deus nos deu Cristo Jesus. A maior demonstração do amor de Deus por nós é Cristo Jesus, o sacrifício dele pago na cruz. Essa é a maior manifestação da graça. E aí Cristo veio para quem? A gente acabou de ler lá que a lei é para os justos. Não é para os justos, na verdade, para os ímpios. Então, se é para os pecadores, Cristo Jesus é a resposta para os nossos erros. Porque é Ele que retira, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas olha que interessante que Paulo fala, na segunda parte do verso 15. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele está falando dele, ele era o pior dos pecadores. Por que Paulo fala que ele é o pior dos pecadores? Simples, porque se a gente olhar lá no capítulo 8 e no capítulo 9 do livro de Atos, a gente vai ver quem era Paulo antes da conversão. E aí, se a gente faz essa comparação de quem era Paulo antes com quem é este apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta a Timóteo, a gente vai ver que Deus é capaz de fazer grandes transformações na nossa vida. Grandes transformações. Não são pequenas transformações. Eu não vou deixar de fazer coisas que eu fazia antes. Eu vou deixar de fazer tudo aquilo que me levava a pecar. Vou deixar de ser pecadora? Não, porque não há possibilidade disso.
mas eu vou ter consciência e não vou ter mais prazer no pecado. É isso que a palavra de Deus nos dá. Essa sensação, essa consciência de que o pecado não é bom. Essa consciência de que eu preciso me arrepender todos os dias por todos os atos errados que eu cometo. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, eu preciso me arrepender todos os dias. E para concluir, nas considerações finais do capítulo 1, eu quero destacar o verso 19 que diz: perseverando a fé e a boa consciência, portanto, algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. De novo, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Que fé é essa? Fé em Cristo. Se você perde essa consciência, você naufraga na fé. Como estava acontecendo com muitos naquela época. Eles estavam naufragando na fé, porque eles estavam esquecendo de quem era Cristo, da fé em quem eles depositaram. Então, Paulo começa a primeira carta com algumas orientações. Mas a mensagem principal do capítulo 1 é lei e graça. Então, de forma muito resumida, nós vamos ver o seguinte: o verso 1 e o verso 2, Paulo vai fazer as suas apresentações. Do verso 3 ao verso 7, ele vai falar sobre as falsas doutrinas. Do verso 8 até o verso 11, ele fala sobre os objetivos da lei. Do verso 12 até o verso 17, ele fala sobre a graça. E do verso 18 até o verso 20, ele faz as suas considerações finais. Então, queridos, para o dia de hoje nós temos isso, e a semana que vem nós temos mais. Capítulo 2 da carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta. Então, se prepara, leia o segundo capítulo da carta que Paulo escreve a Timóteo. E a semana que vem a gente se vê aqui novamente. Um beijo grande e fiquem com Deus. Até lá!